Boa noite, irmãos. Sofonias 3:9, e o tema da mensagem será lábios purificados. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Vamos orar. Bendito Deus, Tu és o autor da palavra. Tua é a verdade. Ela veio do alto, veio do céu para nós. Foi o Espírito Santo que nos trouxe a luz para sermos guiados em toda a verdade do Senhor. Então, dá-nos esta incrível orientação neste texto aqui do livro teu, em Sofonias. Então, eu quero pedir a graça para poder explicar a mensagem com clareza e para atingir, Pai, os corações de todos quantos querem ouvir, para a glória de Deus, em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Lábios purificados. Eu me lembro do pastor amigo meu, morava lá em Uberaba, ele está nos Estados Unidos agora. O filho dele, quando falava um palavrão, ele levava lá no banheiro e falava: agora escova sua boca. Não falamos essas coisas aqui em casa. É importante isso, né? E Deus, o que ele faz? Ele purifica os lábios. Está vendo? Lábios purificados. Eu não quero tratar do tema sem o texto, porque texto sem contexto vira pretexto. Então nós não queremos tratar, queremos examinar o texto, né? Então, irmãos, nós estamos perto aí da eleição e nós não sabemos o que virá, né? O nosso futuro depende de Deus. Cada crente está nas mãos do Senhor e Ele sabe o melhor para nós. Queridos irmãos, se não houver uma santa intervenção de Deus, nós estamos em perigo. Eu falei para os irmãos. E hoje eu quero, nesta noite, mostrar o aspecto maravilhoso. Tudo na Bíblia, quando refere-se à graça, é positivo. Quando eu prego sobre a graça, não tem negativismo, é tudo positivo. Tá? Aliás, quando a Bíblia fala de coisas negativas, ela está falando a coisa positiva ali. O que parece para nós negativo é positivo. Quando o povo fala tudo vai dar certo, para nós entendemos. Né? Se alguém vai morrer, está com a doença e vai morrer, é crente, vai dar certo que ele vai para o céu. Se não é crente, vai dar certo, ele está indo para o inferno. Então não tem jeito, irmãos. Tudo sim, nas mãos de um soberano Deus, dá certo. Tá bom? Vamos lá. Então eu quero trazer essa impressionante promessa que Deus faz aqui nesse versículo. Vos darei, versículo 9, né? Darei lábios puros aos povos. Irmãos, é uma promessa aqui? Claro. E sabe que Deus cumpriu essa promessa em minha vida? Quando Ele me salvou?
Se ele lhe salvou, ele cumpriu essa promessa em sua vida. Ele deu lábios puros para você. Porque se você não tem lábios purificados, você não é crente. Incrível, né? Vamos lá. Vamos tomar essa promessa, então, como se fosse um cheque assinado por ele. Vamos sacar esse cheque no lugar santo. As lições que Sofonias traz aqui, irmãos, são de imenso valor. Sofonias, ele foi um profeta nos dias do profeta Ageu, no tempo de Zorobabel, governador de Judá. Agora os irmãos já têm uma ideia. Você tem ideia já? Quem foi Zorobabel? Você lembra quando Deus transportou o povo de Israel para Babilônia? Que ficaram 70 anos lá. Depois, por intermédio de Ciro, Deus mandou o povo de volta para Jerusalém. Vieram em duas etapas. Uma veio com Zorobabel primeiro. E ele teve a função de reconstruir o templo. Depois outro grupo veio com Esdras. Eu acho que Daniel, aquele do profeta, estava no primeiro grupo. Já velhinho, mas pôde andar. Era andando, irmãos. Naquele tempo só tinha uma empresa, Viação Camelo. Então, irmãos, que se não tinha muito camelo, então o povo tinha que andar a pé. E parece-me que a distância entre Babilônia, o reino persa, até Jerusalém, equivale ainda, né? Porque a distância não muda. Mais ou menos 1.000 quilômetros. É o Iraque hoje, irmãos. Tá? Então, vamos lá. O que esse livro traz para nós? Talvez os irmãos aqui nunca leram o livro de Sofonias. Se leram, não prestaram atenção. Mas é um livro que trata abundantemente sobre a ira de Deus. É um livro que mais fala do juízo de Deus. Se você quer ouvir sobre a graça, Deus operando no meio dos homens, você tem que lembrar primeiro que Deus interfere com juízo. Quando Deus traz um julgamento profundo para um povo, mais tarde, em sua abundância de bênção, ele traz graça. E aqui eu quero trazer para os irmãos isto. Lábios purificados. Eu tenho aqui 6 coisas para falar do livro de Sofonias. A primeira lição aqui, eu não entrei na pregação ainda. Sofonias é o livro que Deus mais trata com as nações. E é importante aqui, irmãos, porque é claro que nos dias de Sofonias não tinha nações como o Brasil, como a América Latina aqui, não tinha os Estados Unidos, não tinha México, não tinha Canadá, não tinha determinadas nações que tem na Ásia, tem na Europa, tá? Era restrita aquela região normalmente da Ásia. Tinha também na África. Mas era uma parte do mundo que era habitada. Mas Deus trata com aquelas nações. Agora os irmãos já perceberam que quando Deus está tratando com nações, ele fala com o Brasil também. Mesmo que tenha um nome ali de outras nações daquele tempo, mas Deus está falando com os povos. A segunda lição, Deus mostra o quanto o dia do Senhor é a terrível visitação punitiva dele. Os irmãos vão ver aí quantas e quantas vezes fala do dia do Senhor. Tá? Veja o capítulo 1, versículo 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor
está perto. Eu quero que os irmãos lembrem que há uma diferença entre o dia do Senhor e o dia de Cristo. É óbvio que no Velho Testamento não trata do dia de Cristo. No Novo Testamento trata. O dia de Cristo é o dia quando ele vai voltar para buscar seu povo. É o dia dele. O dia do Senhor é ira. É Deus despejando a raiva dele do céu contra os povos. A terceira lição: quando chega o dia do Senhor, não há quem possa escapar. Dá uma olhada aí no capítulo 1, versículo 18, irmãos. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Os irmãos lembram quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém? A prata e o ouro do povo não servia. Quando os comunistas já tomaram a Venezuela. Cadê o povo rico? Cadê o dinheiro? Cadê o emprego? Cadê a casa bonita? Acabou tudo. Ninguém consegue escapar no dia do Senhor. Não tem jeito. Se Deus manda um castigo punitivo para o Brasil, não consegue escapar. Tá certo? Na grande tribulação, quando a igreja for arrancada daqui, o mundo inteiro sofrerá, o mundo inteiro. Não é uma parte do mundo. Não é a ira de Deus localizada ali e outra parte não. É no mundo inteiro. O mundo vai sofrer sem poder escapar. Em quarto lugar, o juízo de Deus, trazendo punição aos povos, é a forma de Deus atuar aqui, a fim de manifestar sua misericórdia em salvar. Por quê? Quando Deus manda juízo, Deus atua em misericórdia. Quando as águas do dilúvio estavam subindo, Noé estava dentro da arca. Então, o dilúvio, juízo. A arca, misericórdia. Dizem que quando as águas começaram a subir, ouviram bater na porta da arca, querendo alguém gritando, querendo entrar. E dizem que duas girafas que tinham um pescoço alto, estavam olhando lá de cima, e uma olhou para ele e disse: é a sogra de Noé que está batendo. Ok, é só para trazer um pouco de humor para vocês, tá bom? Veja, irmãos, o versículo 13, os irmãos, nós já lemos o versículo 13, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: por isso serão saqueados seus bens, assoladas suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Vamos para o quinto argumento meu aqui. Ele tem pecadores no mundo inteiro. Está vendo, irmãos? A lição que vem é que no meio do juízo temos que lembrar que Deus tem pecadores no mundo inteiro. Quem imaginava que Ruth, aquela moabita, seria salva? Quando Abimeleque e Noemi foram com os 2 filhos para Moabe, veio o juízo de Deus. Porque eles deixaram a terra prometida, deixaram Belém e foram morar no terra estranha. Era proibido por Deus. O marido morreu, os 2 filhos que haviam casado, um com a Ruth e a outra com aquela outra mulher, órfã. Os 3 morreram, pai e os 2 filhos. Ficou Noemi, uma mulher, com 2 noras.
Mas foi nesse ambiente de juízo que Deus levou Ruth com Noemi, e Ruth se converteu ao Deus de Israel. O nome dela ficou, e ela participa da semente de Cristo. Ela se torna parente de Jesus Cristo. A família de Cristo. Interessante, né? Olha o que Deus faz, irmãos. No meio do juízo tem misericórdia. Os irmãos lembram quando ele tomou Jericó? Como a cidade foi cercada completamente, e o povo gritou e a cidade, os muros caíram. No meio daquelas ruínas, Deus salvou Raabe e toda a família dela. No meio do juízo, tem misericórdia. Pode bem ser que no meio de um juízo sobre o Brasil, Deus usa de misericórdia salvando muitos. Não é verdade? No meio da punição, no meio da angústia, crentes morrendo, pessoas morrendo por causa dos malfeitores, Deus salva alguns. É assim, queridos. Olha, John MacArthur, ele teve na Rússia, depois daqueles 70 anos de chamada janela de ferro, cortina de ferro. Ninguém podia entrar nem sair. Os crentes escondidos. Quando eles abriram as janelas, quebraram a cortina de ferro, para se dizer que liberaram. Meus irmãos, John MacArthur pregou numa igreja batista lá. Ele nem precisava chamar pessoas. As pessoas vinham chorando à frente, querendo a salvação. Olha, depois de angústia, de 70 anos de cativeiro, de horror nas mãos de comunistas, olha o povo agora clamando pela verdade. Hoje o Brasil despreza a Bíblia, né? Despreza. Não estão contentes mais, essa comida é enjoada. Estão querendo novidades, bênçãos materiais. Então ele tem pecadores pelo mundo inteiro. E sabe, ele quer salvar. E essas pessoas, como é que elas são vistas? Olha o capítulo 3, versículo 9. Exatamente o versículo que nós estamos vendo aqui. Então, darei lábios puros aos povos. Como é que eu vou conhecer esse povo? Porque eles têm lábios purificados. Mas sabe como eles são chamados? Olha o versículo 13. Os restantes. Versículo 12. Deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Está vendo como Deus tem seus eleitos? Então, quando ele está permitindo que povos sejam mortos, na ira dele, é porque ele tem eleitos. Ele vai salvar o seu povo. Em sexto lugar aqui nesses argumentos, esse sempre foi o sistema de Deus operar no mundo, a fim de que no meio da sua ira apareça a sua misericórdia. Então os irmãos perceberam o que acontece? Os irmãos já viram quando tem aquela noite de trovoada, tudo escuro, caindo chuva forte, de repente um relâmpago, pum, e você vê rapidamente alguma coisa. Percebe que no meio do juízo, Deus faz um relâmpago da graça brilhar e a gente vê um ato de misericórdia dele com alguém. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Mas ele opera assim. Agora, como é que Deus age no meio dos povos? Eu tenho trazido essa mensagem aqui direto e trago também, a Maristela faz parte lá do Facebook. Trago para onde eu puder pregar, irmãos. Onde a mensagem puder chegar. Eu estou sempre falando da soberania de Deus. É Ele quem salva. E não tem ninguém que possa contribuir com uma unha sequer.
É Ele o grande Salvador. A glória da salvação pertence a Ele. E nós estamos vendo aqui no versículo 9. Pode dar uma olhada, irmãos. E vocês verão que eu não estou mentindo. Olha o versículo 9. Então, o que diz o texto? Eu darei lábios puros aos povos. O que é que nós aprendemos com isso? Primeiro, eu tenho aqui 4 ou 5 argumentos. O primeiro é uma intervenção da graciosa de Deus no meio dos homens. Eu sei, queridos, nós estamos pedindo a Deus sua misericórdia aqui no Brasil. Porque a nação, a cidade de Ribeirão Preto, as cidades no estado de São Paulo, nos outros estados, no Brasil inteiro, esses inúmeros municípios que tem, mais de 5.000 municípios tem no país inteiro. Notem, todos eles estão maduros para o juízo. A maldade é imensa. Mas é no meio do juízo que Deus age graciosamente. Como nós vemos aqui. Eu darei lábios puros. Os irmãos viram como ele fez na cidade de Nínive? O livro de Jonas, 4 capítulos pequeninos. Você lê isso em 10 minutos. Quando Jonas estava querendo que Deus matasse os ninivitas, era um povo terrível. Ele queria que Deus entrasse lá e acabasse com aquele povo. Deus falou, não. Tem mais de 100.000 pessoas aí. E Deus entrou com compaixão. O povo inteiro, começou pelo rei, começou a clamar, pedindo para Deus não agir com eles, matando eles, porque eles mereciam. Deus usou de misericórdia. Olha o rei pedindo, o povo também, pedindo para Deus ter compaixão. Olha, irmãos, Deus dando lábios purificados. Em segundo lugar, sem essa intervenção, não há como mudar os homens. Eu fico aqui pensando, o povo hoje, até o nosso povo, o crente, está olhando para o presidente. Chegam lá, presidente, eu vou orar por senhor. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós olhamos para cima. Nós olhamos pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia. Então, queridos, como mudar os homens? Como tirar essa linguagem impura dos homens? Como tirar essa idolatria deles? Como tirar esses palavrões? Como tirar essas mentiras das suas bocas? Todo o problema dos homens tem onde? Tem falta de dinheiro? Não. Tem falta de um emprego? Não. O problema do homem é no coração dele. E a boca é o canal do coração. Se você tem uma cisterna e quer tirar água limpa, e você vê que está saindo água suja e podre, e você vai e limpa o motor, limpa o cano, e passa uma tinta no motor, vai parar de sair água suja? Não, porque o problema está lá dentro. Limpa o poço e a água sairá pura. O problema do homem é no coração. Tira o velho coração dele. Deus dará um novo coração. Em terceiro lugar, o mundo inteiro é o palco para os atos punitivos de Deus. E os homens merecem o castigo eterno por causa da desobediência de Deus. Um dos sinais foi a Covid. Foi Deus dizendo, pode mandar. Eu escapei por milagre. Em quarto lugar, foi Deus quem prometeu agir de forma salvadora, transformando corações de homens e mulheres. Se Ele não entrar, se Ele não intervir com misericórdia, nós estamos perdidos.
O povo de hoje não sabe quem é o Deus da Bíblia. Eles não sabem, ignoram o inferno, o lago de fogo, a ira de Deus que sobe pelos séculos dos séculos, a fumaça do seu tormento. Quando Deus age em quinto lugar, Deus age com punição. É porque Ele está preparando o terreno e agir em salvar alguns. Então agora eu vou para o segundo ponto. O grande milagre da salvação. Olha o versículo 9, voltemos lá. Então darei lábios puros. Por que Ele dá isso? Será que Deus tem um lugar onde limpa os lábios? Passa batom nos lábios? Não. Sabe onde Deus trabalha primeiro para limpar os lábios? No coração. Ele dá lábios puros, porque não há possibilidade de que os homens venham invocá-lo, se não for por essa atuação graciosa. Como é que eu vou ver homens e mulheres entrando nessa porta aqui, falando, pastor, quem pode me salvar? Queridos irmãos, a Bíblia está cheia de versículos que falam que Deus atende homens e mulheres que invocam. E invocar não é cantar louvor, fazer barulho, não. Não é pular e dançar como estão fazendo nas igrejas, não. Invocar é uma alma lá dentro, clamando, vendo a sua própria miséria. Deus tem compaixão de mim. Eu irei para o inferno. Isso é invocar. Se eu passo perto na casa do Emanuel, com tremenda sede, eu toco a campainha. Antigamente ela batia na porta. E peço um copo d'água, porque eu estou com muita sede. Eu estou invocando. Se eu vou ao médico e a dor está intensa, eu vou invocar, doutor, por favor, me ajude aqui. Alguma coisa que possa passar. Eu me lembro do irmão Vitor, já está no céu com o Senhor. Ele foi diácono na igreja onde eu pastorei lá em Uberaba. Quando começou a aparecer os sinais de câncer nele, ele não podia urinar. E aquilo ele estava que não aguentava. O médico falou, nós temos que descobrir, nós temos que descobrir a causa disso. Ele estava invocando, doutor, me tira isso, é terrível. Queridos irmãos, o povo chamado evangélico hoje não sabe o que é invocar. Só Deus atuando no nosso meio que pode acontecer isso. Eu trago aqui a ilustração. Você lembra quando Isaías, aterrorizado, viu a glória de Deus? Capítulo 6 de Isaías. Naqueles dias, irmãos, os dias do tempo de Isaías, Isaías era um jovem naquele tempo. Era o rei Uzias. Naquele ano ele morreu. Foi naquele ano da morte de Uzias que Isaías viu a presença de Deus. Uzias foi, em termos de melhora financeira, foi o melhor rei que teve em Jerusalém. Ele foi um visionário, um homem que melhorou em termos de estratégia, de trabalho, de recurso, de plantação, colocou a água canalizada para Jerusalém, coisa fantástica. Ele ficou conhecido no mundo inteiro. Só que naquele tempo, o povo ficou tão arrogante.
O rei era arrogante, orgulhoso, que foi necessário que Deus colocasse lepra nele, e ele ficou isolado até a morte. Mas o povo era orgulhoso. O povo tinha dinheiro. O povo tinha carruagem naquele tempo. O povo tinha ouro e prata. Tinha abundância de recursos naquele tempo. Mas sabe, o povo não via o quanto Deus estava indignado. O capítulo 1 mostra isso. Mas foi naquele clima que Isaías viu o Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Ele, na mente infantil dele, de jovem, ele pensava que Deus era diferente. É igual a mentalidade que o povo tem hoje. A mentalidade é de um Deus bondoso, Papai Noel. Basta você dobrá-lo assim, cantar, falar eu te louvo e eu te apaixono por ti, que Deus fica engabelado por isso. Não, eles não conhecem o Deus da Bíblia. Quando o povo tem uma noção de quem é Deus, eles ficam aterrorizados. Isaías viu. Ele viu a glória do Senhor. Ele ouviu os serafins cantando, santo, clamando, santo, santo, santo. E ele viu o inferno debaixo dos pés dele. E ele pensou que ia cair. Hoje, eu não posso pregar sobre o inferno, porque eu sou cruel. Tem que pregar. Os profetas de Deus pregaram. Eu não vou ter ninguém comigo? Tudo bem. Eu tenho meu Deus. Isso é que importa. Os lábios dos homens, formam o canal de comunicação daquilo que há nos seus corações. O que vem na sua boca é o que tem no coração. Se você ama o dinheiro, você vai falar de dinheiro. Se você ama a imoralidade, você vai falar de imoralidade. A Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Está vendo? Então, queridos, o que Deus tem que fazer? Mandou abrir igreja, colocar a bateria, colocar músicas novas que estão fazendo aí, para que o povo chegue, não fale mais de pecado no púlpito, fale que o povo tem apenas um problema. Não, pregue a palavra. O problema do povo é no coração dele. Deus não nos mandou pregar uma mensagem socialista. Não. Chame o povo ao arrependimento. Chame os pecadores à contrição. Eles não vão querer ouvir? Não. Mas importa que eles ouçam. Foi a mensagem de João Batista. Nos dias dele, ele estava lá pregando para todo lado. Chamava os homens, eles vinham. Vocês estão fugindo da ira vindoura? Ó raça de víboras! Então, queridos irmãos, da boca do homem é que procedem os maus desígnios. Eles vão invocar os missionários. Eles vão invocar os falsos mestres. Eles vão invocar os ídolos deles. Mas eles não vão invocar a Deus porque os lábios estão sujos. A boca não pode oferecer tributos a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Não pode haver louvor desse lado e maldição do outro. Língua dobre? Como? Os lábios não foram purificados? Se os lábios não foram purificados, os religiosos serão hipócritas. Porque eles falarão uma coisa que não é verdade no coração. Então, sem a purificação no coração,
Digo e afirmo, não há como os homens invocarem o nome do Senhor. É por isso que eles não vêm aqui. É por isso que a igreja está vazia. Eu tenho a mensagem, eu tenho o remédio, eu tenho a cura, eu tenho a água, eu tenho o pão, eu tenho a resposta. Está onde? Está nesse livro aqui. Glorioso Senhor falando. Cadê as almas? Cadê? Nós precisamos de quê? Fazer uma nova programação? Inventar aqui um culto de louvor? Não, não. Nós precisamos do Senhor. Desce, Senhor. Sai do teu trono. Vem. Olha para esse povo. Eles poderão dizer que estão louvando, que estão fazendo uma oração, que estão cantando alguma música para eles. Mas o Senhor não é conhecido pela música, não é conhecido pela liturgia do culto. Ele é conhecido pelos que o invocam. Ele mesmo diz nos Salmos: eu estou perto de todos os que invocam o meu nome. Ontem eu estive lá na Iguaíra para o culto, mais um culto da Associação das Igrejas Batistas. E foi tão gostoso estar com os irmãos, todos falando a mesma linguagem, linguagem de pureza, de santidade, amando a Cristo ali, pessoas simples, quebrantadas no coração. Outro detalhe, a invocação é a grande demonstração de que o coração foi transformado. Sabe o que Deus prometeu? No Velho Testamento, para o Novo Testamento, da época da lei para a época da graça. Agora, eu tirarei o coração de pedra, o coração duro, obstinado, revoltado, e darei um novo coração que vai me temer. Você lembra do ladrão na cruz? Os dois estavam combinados. Os dois tinham lábios sujos. Eles falaram: desça da cruz, ó Senhor, Jesus. Vem, tira a gente também. Você não é o Salvador? Livra você mesmo e nos livra. Dois lábios de orgulhosos, vendo a morte perante eles. Eles não estavam nem aí, eles queriam livrar. Mas quando Deus olhou para um, naquele momento, em instante, Deus deu um coração novo. Ele abriu a boca e ele invocou. Olha, lábios purificados. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Olha a invocação, queridos irmãos. Houve um momento em que pecadores clamaram a ele para serem salvos. Olha o Salmo 40, versículo 1. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Lábios que invocam. Então, queridos, se não houve purificação, o que parece ser religioso é manifestação de malícia, de maldades, de mentiras, de promessas vãs, tentativas para manipular Deus. E nós estamos vendo acontecendo em grupos chamados evangélicos. Adultérios, fornicações dentro da igreja. Uma senhora me falou que ela frequentou uma igreja e o pastor não tirava os olhos dela. Um homem casado. Os irmãos estão percebendo o que acontece? Quando não há coração transformado, o culto é um ambiente de malícias, de interesses egoístas, voltados para si. Também, queridos irmãos, os lábios purificados não são mostrados
pelas vaidades religiosas. São mostrados pela atitude de humilhação, temor a Deus. O que é que nós estamos mais precisando hoje? De homens e mulheres que temem ao Senhor. Nós tínhamos um grupo aqui na igreja. E eu preguei para ver se eles tinham convicção firme. Queriam ficar aqui, lutar pela causa do Senhor, amar o Senhor, levar para os seus lares a verdade, criar os seus filhos no caminho do Senhor. Mas fugiram. E é assim que os lábios purificados vivem em oração, adoração a Deus, mostrando que dependem dele na jornada. Quando os lábios são purificados, o que acontece? Surge um novo cântico. Olha o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Deus deu lábios para vocês cantarem. Cantem a redenção, cantem a salvação, cantem a glória eterna. Fale através da música para todos poderem ouvir. Quem são vocês? E agora eu vou para o ponto final aqui, irmãos. O grande e glorioso propósito. Volte ao verso, versículo 9. Então darei lábios puros aos povos, para que invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Vamos lá. A primeira lição que temos aqui. Proclamando a grande atuação da graça no meio dos homens. O que é que Deus faz? Homens e mulheres, chamados por eles, Deus operando em seus corações, o milagre do novo nascimento. Irmãos, a minha oração constante, Deus faz dos nossos cultos um culto de milagres. Pecadores entrando, arrependidos dos seus pecados, homens voltando para suas esposas, mulheres voltando para os seus maridos, jovens chorando os seus pecados. Os que roubam parando de roubar, os que mentem parando de mentir. Isso é milagre, irmãos. E os lábios proclamam isso. Já viu um grupo de pessoas, inúmeras pessoas, todos com lábios purificados, cantando, canta minha alma, canta o Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Homens e mulheres, visitados pela graça, reconhecendo seus pecados e buscando a tão grande salvação. Oh, queridos, pecadores chegando, chorando seus pecados, clamando, eu quero ir para o céu, eu quero que Deus perdoe os meus pecados. Eu vi um jovem uma vez chegando, chorando. Ele estava com remorso, tá, pela maldade dele, mas quando passou o remorso, ele voltou para o seu caminho. Cristo reconhecido como a grande salvação conquistada na cruz. Os pecadores que invocam, eles não olham para o pastor, eles olham para o Cordeiro amado. Quem morreu por mim? Foi ele que foi pendurado na cruz, por meus pecados. Então, quando há invocação, os pecadores passam a odiar suas maldades. Eles não pedem bênção de Deus para abençoar seus maus caminhos, não. Eles odeiam o pecado e querem Cristo. Eles reconhecem que Deus elevou Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Maria é tirada fora. Paulo é tirado. Pedro é tirado. Santo Antônio, Aparecida, outros
mediadores que os homens inventam, que o diabo faz, tudo é jogado fora. Fica um só mediador. Um só. Cristo Jesus, homem. Não tem ninguém mais. A única escada para o céu. E sabe, quando Deus opera essa gloriosa transformação, homens e mulheres passam a viver para a glória de Deus. Vai ter oração na casa. Não vai ter mais novela. Não vai ter impureza sexual dentro da casa. Não vai ter mais vícios. Vai ter a glória de Deus lá. Os pais se ensinando aos filhos. Não chamando os filhos de anjinhos. Eles encontram nos filhos verdadeiros Adãozinhos, prontos a pecar. E ele os conduz nos caminhos do Senhor. Está vendo o que ocorre quando os lábios são purificados? Os palavrões são tirados. Sabe, aquelas depressões, aquela dó de si mesmo acaba. Somente a adoração. Glória ao Senhor. Glória a ti, Jesus. Quando eles percebem que Satanás chega, você não é crente coisa nenhuma. Os lábios purificados dizem: Satanás, eu era um pecador miserável, te seguia, mas agora eu sou de Cristo. Ele morreu por mim. Aos lábios purificados. Haverá cânticos ali da redenção. Haverá santidade. Sim, porque separamos-nos do mal para agradar a Deus. E também haverá oração. Já viu um crente que tem lábios purificados? Toda hora ele percebe: Satanás quer me derrubar aqui. Senhor, me socorre. Olha os lábios purificados. Você vê os lábios purificados dentro de um quarto, sozinho, orando, pedindo. Você vê isso. Lábios purificados. E sabe, há uma proclamação do grande reinado de Cristo na vida de homens e mulheres. Olha o final do versículo 9, para os irmãos entenderem. E o sirvam de comum acordo. Sábado, foi sexta-feira, eu preguei lá em Guaíra sobre unidade. Você sabe que a diferença entre unidade e união? União é um ajuntamento de um grupo para fazer determinado serviço. Unidade é quando há um espírito só. Os moradores de minha rua podem se ajuntar para fazer um jardim. Isso é união, mas não é unidade. Quando Deus dá lábios purificados, os que têm lábios purificados formam uma unidade. Sabe como foi formado isso? Como é que Deus fala? Pela unidade que há entre o Pai e o Filho. Eu e tu, ó Pai, um só. E quando Cristo levou o pecado do povo dele na cruz, dos eleitos dele, formou ele uma unidade entre os salvos, para que todos sejam unidade. Vem na igreja, você vai ver a unidade que tem entre os crentes. Todos pensam a mesma coisa. Eu sou salvo. Há uma alegria, há um prazer. Todos cantam em mesma voz a alegria da salvação. Todos falam dos céus. Todos querem contribuir para o serviço do Senhor. Há uma alegria e um prazer em servir a Cristo.
Eu falei para os irmãos do pastor Clodoaldo, ele foi chamado para ir no seminário, ele queria sentir o chamado de Deus para ser pastor, e ele não tinha dinheiro para viagem com a família, lá para o Ceará, e ele só falou com Deus. Um irmão chegou, Clodoaldo, você tem recurso para viajar e começar a sua vida lá com a família, lá no seminário? Eu não tenho nada, irmão. Ele pegou a bolsa dele, abriu e pôs 3 mil na mão dele. Separou o irmão começar a sua vida lá. Lábios que confessam o nome do Senhor. Eles servem de comum acordo. Todos têm a mesma voz. Todos têm a mesma oração. Você não vê no meio do povo que invoca o nome do Senhor uma linguagem profanando a Cristo e trazendo o ídolo para dentro. Você não vê isso. Todos eles foram libertados dos ídolos e arrancados do mundo. Então, queridos, estou terminando. O falso conceito de liberdade é tirado do coração e a liderança de Cristo passa a ser vista. Como eu posso andar sem ele? Não tem jeito. Então toda gritaria, todo ódio, toda maldade, toda inveja, toda malícia é arrancado. Porque todos estão tendo a mesma linguagem. Que o Senhor tome esta passagem de Sofonias e venha encher seus corações de plena alegria no Senhor. Nossa esperança está nele, de ele descer do seu trono e vir aqui e dar lábios puros às pessoas dessa cidade. Clamemos juntos, porque nós aqui, queridos irmãos, temos os mesmos lábios purificados. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos ficar em pé. Jessé, rápida.